João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 1. Me lembro que nesse frio, no período de inverno, estação de inverno, os meses de junho e julho, quando eu era criança, a gente gostava de fazer fogueira para assar batata doce. E jogava batata doce, aipim, né? Batata baroa normal, e ficava conversando, né? Às vezes até brigava com a minha mãe para deixar a gente ficar mais tempo. Outro dia tinha escola, depois entrava as férias, e esse tempo era um tempo bem legal com os amigos. Até chegou uma fase que tinha marshmallow na fogueira. Era mais sofisticado, né? Mas a ideia da fogueira era bacana porque a gente comia algumas coisas assadas na fogueira, mas não era sobre batatas, né? Era sobre a fogueira, ficar perto, conversando. Era sobre estar junto, né? E o Rubem Alves tem um texto bem interessante sobre isso. Ele fala da fogueira e do fogão de lenha, como era na infância dele, em Minas, né? A comida feita em fogão de lenha, e que não era só fazer a comida, era sobre o calor da brasa, sobre estar junto, todo esse toque, né? Que de certa forma tem a ver com relacionamento, né? Estar perto, estar aquecido, um tempo para conversar. E ele vai falar que isso inclusive é anterior ao churrasco, né, André que é o cara do churrasco, Evandro. E que ele diz, provavelmente o churrasco deve ter nascido assim, né? Alguém fez uma fogueira para se aquecer há muitos anos atrás e deixou um pedaço de carne cair lá sem querer, e comeu, achou bom, falou, eis o churrasco, né? Mas o churrasco também não é só sobre a carne, né? O churrasco reúne, não é isso? É sobre estar junto ali, ao redor da brasa. E ele vai falar uma coisa interessante, que antigamente, quando ele era criança, tinha uma técnica para não perder o carvão. Essa eu aprendi lendo isso hoje, nem sabia. Ele diz que para não perder o carvão, jogava cinza em cima da brasa. E a cinza apagava a brasa, e o carvão ficava protegido ali. E aí, quando fosse acender novamente, era só tirar a cinza de cima e reaproveitar ali o carvão e a brasa. Bem interessante. E o que tem tudo a ver com o nosso texto de hoje. Óbvio, se não tivesse, eu não estaria falando sobre isso. Mas que por vezes parece que a brasa do nosso relacionamento com Deus, a brasa do nosso relacionamento de uns com os outros, ela de certa forma começa a perder força. E pode ser que a gente se encontre em determinados momentos, como o Chico falou, né? Meio cinzento, com cinzas demais por cima do nosso calor, do nosso desejo de estar junto, de realmente ter comunhão com Deus, com os outros, do nosso vigor, né? Mas parece que, se a metáfora é válida, quando Deus tira de nós as cinzas que impedem que a gente avance, ainda estão lá as brasas do relacionamento com Deus, as brasas do relacionamento de uns com os outros. E para que isso aconteça, é necessário um pequeno sopro, um pequeno toque. Amém? Já é um sermão, né? Bonito isso. Mas o texto tem muito mais coisas para dizer para a gente. Por isso vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também iremos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus:
filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então lançaram a rede, e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos ler até o final. O capítulo 21 é um capítulo muito disputado entre os comentaristas e os estudiosos. Por quê? Porque a gente tem a impressão que João encerrou o seu livro no capítulo 20, versículo 30 e 31, quando ele diz, Jesus na verdade realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro, não é isso? Ele diz no 31, estes porém foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Parece realmente um encerramento, né? Mas 21 retoma uma nova narrativa, e a discussão é, será que o 21 foi acrescentado? Será que não foi João que escreveu? E é óbvio que você vai encontrar a discussão muito acirrada, mas a maioria dos estudiosos entendem que sim, João escreveu. Porque existem até hoje romances, né, literatura, em que você tem o final do livro e uma parte de bônus, vamos colocar dessa forma. Já viram um filme assim? Você pensa, acabou, aí fica tudo escuro, de repente, tem uma cena a mais no final. Isso também acontecia na literatura desse período. É muito comum você encontrar realmente algo mais acontecendo, uma cena para fechar de vez o romance, a literatura. E parece que é isso que João está fazendo. João realmente encerrou no capítulo 20 a ressurreição, Jesus em toda a sua glória, soprando o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas no capítulo 21, João vai trazer para a gente, como dizia um amigo meu, aquele plus a mais, né? O bônus, realmente a cereja do bolo, algo que vai fazer todo sentido no encerramento do que João tem a dizer para nós. Ele começa dizendo no versículo 1, que depois disso o quê? Depois disso não significa necessariamente depois da aparição de Jesus a Tomé e os discípulos. João vai dizer que Jesus apareceu por 3 vezes aos discípulos. E a gente não sabe o espaço de tempo entre essas aparições. Se você levar em consideração que Jesus, antes de ser assunto aos céus, né, ser realmente aquele que vai se assentar ao lado do Pai, ele ficou durante 40 dias, né, com os discípulos, não constantemente com os discípulos, mas eventualmente ele se revelava aos discípulos, essa que é a expressão usada por João. E se foram 3 vezes, são 3 vezes durante 40 dias, em 40 dias, 3 aparições, sendo essa aqui a final. Então, depois disso, pode ter se passado alguns dias, provavelmente se passou desde a última aparição de Jesus aos discípulos. O que explica para a gente o fato de que Pedro, no versículo 3, decide ir pescar. Você vai ver que no versículo 2 ele faz uma lista dos discípulos, mas na verdade aqui só tem 7 discípulos. O que muitos discutem é que Jesus havia dado um comando quando ele ressuscitou. Se você for ler, por exemplo, Lucas e Marcos, Jesus vai dizer que eles fossem para a Galileia, porque ele iria para lá. Então provavelmente Jesus aparece em Jerusalém, né, quando os discípulos estão juntos, depois quando Tomé está presente, e a próxima aparição, o próximo revelar-se, né, vai ser na Galileia, que é onde os discípulos estão agora. Me parece que demora um pouco. Eles vão para a Galileia e ficam aguardando Jesus
se revelar, porque ele falou que ia ter com eles lá. E eu penso que, segundo o que os eruditos falam, essa ociosidade, essa espera, sem saber realmente o que ia acontecer, é o que provavelmente levou Pedro e os discípulos a decidirem ir pescar. Eles podem também ir, né, ter tido a ideia de ir pescar porque eles estavam com fome, né? E pescar era uma grande solução, já tinha peixe lá, eles eram pescadores profissionais. Por que não, né? Então, o que importa no texto é que ir pescar, embora possa ser uma solução para a ociosidade, embora possa ser uma solução para a fome, já que eram profissionais, tem uma conexão direta com o chamado de Jesus aos discípulos lá no início, porque eles eram pescadores, né? E Jesus vai aparecer para eles lá, né? E mandar que eles joguem a rede do lado direito também, porque eles não pegaram nada. A gente lembra disso, né? Embora João não narre essa história, mas está nos sinóticos. E depois da ordem de Jesus, o barco não aguenta de tantos peixes, né? E é quando Jesus os comissiona. Depois desse milagre, deste sinal, Jesus os comissiona. O que vai acontecer aqui é algo bem semelhante. Eles vão pescar, não pegam nada, Jesus manda jogar a rede, eles jogam a rede e a rede vem cheia de peixe. Então, este episódio tem uma conexão direta com o primeiro episódio da comissão. E o que isso tem em comum é que eu não poderia dizer que Pedro e os discípulos abandonaram o chamado, o comissionamento de Jesus e voltaram à sua profissão antiga, porque o texto não diz isso, até porque eu acho que não teria mais volta, né? A partir do momento que eles se encontraram com Jesus ressurreto, eles não abandonariam mais nada. Mas é fato que eles não sabiam muito bem o que fazer. E eles estavam um pouco perdidos nessa história. Eles não entenderam muito bem a ressurreição. Jesus estava ressurreto, sim. Mas e agora? O que acontece? Quais as cenas do próximo capítulo? Eles realmente não tinham essas informações, né? E o que vai levar, provavelmente, Pedro a tomar essa decisão como um líder do grupo, né? E de personalidade muito forte, de ir pescar, gastar o tempo com algo que ele sabia fazer. E eles vão, então, ficar naquele barco durante toda a noite e não conseguem fisgar nenhum peixe. Nada de novo, né? Já conhecemos essa história. Ela é bem semelhante, como foi falado. Mas o que é interessante no texto é que João, mais uma vez, vai usar a metáfora dia e noite, como ele usa em vários momentos do seu evangelho. Como, por exemplo, podemos lembrar de Nicodemos, quando vai estar com Jesus, era noite, não é isso? Pedro, na verdade, Judas, quando traz Jesus, era noite. E assim você tem no Evangelho de João uma linguagem metafórica em que noite significa uma espécie de ignorância espiritual, uma espécie de cegueira espiritual. E dia, algo que tem uma conexão direta com Jesus mostrando o caminho, iluminando as pessoas. Isso acontece também aqui no versículo 3, que diz: então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. O versículo 4 já diz: mas logo ao amanhecer, ele vai dizer que Jesus estava na praia. Ele diz também que os discípulos não sabiam que era Jesus. Eles estão em torno de 90 metros longe da praia, provavelmente não tinha iluminação suficiente para reconhecer Jesus, ou mesmo não reconheceram porque em outros momentos Jesus se mostra diferente, né? Provavelmente, aparentemente, esteticamente diferente, o que impede muitas vezes as pessoas de reconhecê-lo, mas sempre um toque diferente, íntimo, é que faz com que, de certa forma, os olhos sejam abertos, né? Isso vai acontecer realmente na narrativa de João e dos evangelhos. O ponto é que Jesus está na praia, estando distante ou não, difícil de ver por causa da iluminação ou não, o ponto é que Jesus faz uma pergunta. Versículo 4 diz que eles não sabiam que era Jesus. Então provavelmente eles viram alguém na praia, não identificaram, né? Não se preocuparam muito também em saber quem era. E Jesus vai dizer, versículo 5, filhos, a minha versão está assim, não tendes nada para comer? Na verdade, a expressão no grego é: vocês não pegaram nada para comer. Essa é a ideia.
E a pergunta de Jesus é uma pergunta que requer uma resposta negativa. É como se ele estivesse dizendo assim: vocês não pegaram nada para comer, né? Porque eles não haviam pegado nada mesmo. E eles vão responder: não. E Jesus vai dizer: então vocês lancem a rede do lado direito. E quando João vai contar para a gente, né, que eles lançam a rede e não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes, né? O versículo 7 diz que João, né, já detectado, né, pelos estudiosos, que quando João fala do discípulo amado, é ele, né? Ele não fala, ele não cita o seu nome junto aos apóstolos, sempre se refere à sua pessoa como o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. É o que tem a perspicácia, né, de perceber que aquela pessoa na praia era Jesus. Como, por exemplo, quando João e Pedro entram no sepulcro, né, e João vê as ataduras e o lenço, ele crê, né? Jesus ele quando se revela, João é mais rápido na percepção, né? Ele é mais astuto nisso. Ele tem uma sensibilidade mais apurada, mas ele não tem o vigor de Pedro. Por exemplo, eles chegam no sepulcro, João chega primeiro, mas não entra. Pedro chega depois, mas é o que entra, né? Pedro é o primeiro a ver, mas João é o primeiro a crer. E agora, João é o primeiro a entender, é o mestre. Mas quem é que pula na água e sai nadando na frente? É Pedro. Então tem realmente essa, eu não posso chamar de dualidade, né? Mas esses dois perfis diferentes, né? João tem uma sensibilidade mais aguçada que Pedro. E Pedro tem mais iniciativa que João, é algo mais explosivo, né? E eles se complementam no final da história. Mas João vai perceber que é Jesus, né? Também depois disso joga a rede, ele se lembrou de alguma coisa, né? A rede não consegue conter de tanto peixe. E aí o texto curiosamente diz para a gente, no versículo 7, que ouvindo Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura porque estava despido e lançou-se ao mar. Eu já ouvi alguns sermões dizendo que Pedro estava com vergonha de Jesus e fugiu, né? Pulou na água para Jesus não ver. Mas não é isso que está acontecendo, né? Ele pula para ir na frente, ele pula para ir nadando, né? E por que ele põe a túnica amarrada na cintura? A túnica, vocês sabem, né? Já devem ter percebido que era uma grande camisolona, né? Era aquele vestido que tomava o corpo todo, eles amarravam alguma coisa na cintura, né? Ele provavelmente vestiu essa túnica e amarrou ela aqui para não atrapalhar ele nadar, né? Para seguir realmente ao encontro de Jesus. O texto diz que ele estava despido, né? A expressão é gminos, que pode significar nu, completamente nu, ou pode significar com roupas íntimas, como quando Jesus tirou suas roupas para lavar os pés dos discípulos. Independente de que seja, na verdade eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar 12 homens pelados pescando. Realmente é algo bem incomum, né? Mas é provável que eles realmente ficassem com as roupas íntimas, porque era mais fácil ali lidar com a pescaria. Independente do que tipo de roupa eles estavam usando, Pedro então mergulha, sai na frente e os outros discípulos continuam indo no barquinho até a praia se encontrar com Jesus. A gente parou aqui, mas é algo que é muito interessante. João tem algo para contar aqui. A grande dificuldade, eu penso, na leitura dessas passagens, principalmente o Evangelho de João, é que para a gente errar é um palito, né? Para você pregar um troço que não é o que João quer dizer, é um palito. Se você olhar com cuidado, você vai ver que o capítulo 21 é sobre a restauração de Pedro. É sobre Pedro aqui. Pedro é quem vai ser restaurado, Pedro é quem vai conversar com Jesus, Pedro é quem decidiu pescar, Pedro é quem pula na frente. Então é sobre Pedro isso aqui. E o que é sobre Pedro, João revela para a gente, até onde nós lemos, que Pedro, provavelmente por conta da sua situação, ele negou Jesus 3 vezes, ele sabe que Jesus tem um conhecimento disso,
essas coisas ainda não foram tratadas, né? Jesus apareceu para eles por 2 vezes, eles estavam em grupo, mas parece que não foi conversado sobre isso ainda. E Pedro tem algo a ser resolvido com Jesus aqui. O texto é sobre isso. Parece que João faz questão realmente de inserir esse capítulo 21 para que a igreja, para quem ele escreveu, entendesse que Pedro foi restaurado e por isso era o líder, né? O apóstolo que estava à frente, realmente comissionado por Jesus. Mas nesse momento, por conta, quem sabe, da angústia de Pedro ainda, e isso pode ser que explique por que ele pulou na frente e saiu nadando, né? Tem coisas não resolvidas aqui. Por conta da ansiedade, por conta das dúvidas, Pedro vai então retomar a sua profissão antiga. Eu volto a dizer, ele não estava abandonando tudo, mas realmente João está dizendo para a gente que o primeiro reflexo de Pedro foi voltar atrás, de certa forma voltar atrás. Só que, né, com toda a habilidade, passaram a noite, porque a noite era melhor para se pescar, a noite toda tentando pegar peixe, não pegaram nada, a frustração só piorou, né? Se era um problema de fome, a fome aumentou, né? Se era um problema realmente de ociosidade, pior ainda. E quando Jesus aparece, João é muito enfático em dizer que eles não conheceram, não perceberam. E se eu perguntar para vocês, por que eles não perceberam? E vocês sabem a resposta. Porque os olhos deles, a atenção deles estava toda voltada para a pescaria. Era isso que foi a história deles a noite inteira. Pegar os peixes. Joga aqui, puxa, não pega nada. Não era o Tom Jobim com um caniço, né, na água, a noite toda, sem anzol, né, como ele conta nas suas histórias, ou melhor, contam sobre ele. E ali ouvindo uma música que só gostava na verdade do clima, não era sobre peixes, era sobre clima. Esses homens provavelmente tiveram muito trabalho, joga a rede, né? Não pega nada, joga do outro lado, não pega nada, observa. Isso realmente exige esforço físico, né? Eles estavam cansados, a noite toda não pegaram nada. Eles não percebem que é Jesus na praia, porque os seus olhos estavam realmente voltados para esse tipo de serviço, para esse tipo de ação, para esse tipo de investida, né? E eu penso que o que vai fazer com que eles percebam que é Jesus, João vai dizer para a gente, é quando eles ouvem a voz de Jesus e obedecem. Obedecem, tudo bem, exagerei, eles não sabiam que era Jesus, então por que eles estão obedecendo? Na verdade, uma pergunta que eu me faço aqui é, por que eles jogaram do lado direito? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou músico, toco há muitos anos, e aí chega um curioso e diz, não faz assim não, tenta assim. Eu vou olhar para a cara dele e vou dizer, vai escatar, rapaz, isso aqui eu entendo, né? Quem é você para me dizer como é que é melhor para fazer? Pô, pescadores profissionais, a noite toda tentando, não pegaram nada, chega um curioso, fala lá da praia, aí, joga do lado direito. O que eu iria dizer? Vai lavar uma roupa, cara, a gente tá a noite toda não pegou nada, quem é você para daí da praia, nem enxerga o que está acontecendo aqui, mandar a gente jogar a rede, né? Mas eles obedecem, né? Estranho. Ninguém reclamou aqui, ninguém deu uma, cala essa boca, né? Ou pelo menos, a gente vai tentar, mas fique sabendo que a gente já tentou a noite toda e não pegou nada, só para você. Eles obedecem, parece que é meio intuitivo, né? Eles não se deram conta que é Jesus ainda, mas obedecem. E a ficha cai quando o milagre acontece. É o mestre. Impossível passar por esse texto sem entender que João está dizendo para a igreja para quem ele escreveu que realmente quando não estamos com os nossos olhos voltados para Jesus, temos dificuldade de reconhecê-lo. E o oposto disso é quando os nossos olhos estão muito voltados para as nossas atividades cotidianas, né? Para o nosso sustento, para o nosso trabalho, para as nossas ocupações, quando isso toma realmente a nossa atenção, nossos olhos, de certa forma, ficam limitados para o divino, limitados para o eterno, limitados para o reino de Deus, limitados para a voz do Espírito Santo, limitados para realmente compreender que Jesus está agindo ou quer agir.
O grande impedimento para percebermos que Jesus está na praia, esperando, né, é realmente voltar os olhos para coisas que não tem nada a ver com ele. Isso nos impede. Não era que Jesus não queria que eles o reconhecessem. Eles que estavam realmente desatentos, distraídos. E distraído é uma palavra muito boa, eu gosto. Porque para a gente se distrair é mais um palito, né? Para a gente entrar realmente num ritmo que é o da rotina, o da tentativa e erro, realmente do esforço, quem sabe dos objetivos e planos, a gente consegue fazer isso muito fácil, a gente sistematiza, a gente cria uma rotina, a gente realmente investe nesse tipo de comportamento muito natural do ser humano. Mas se os nossos olhos não estiverem sensíveis o suficiente para eventualmente tirarmos os olhos dessas coisas e olharmos para Deus, não percebemos a pessoa de Cristo realmente nos convidando para um relacionamento. Amém? Amém. É só comigo isso? Ou é com todo mundo aqui? Não há problema nenhum em pescar, desde que os nossos olhos estejam no gato e no peixe, em Cristo e na nossa vida. Orar, mais atentos. Buscar, mas com os olhos em Cristo, em Deus, ligados ao reino de Deus. Porque é isso realmente que impede esses homens de perceberem a pessoa de Jesus ressurreta na praia. Mas quando ouvimos o comando, né? Quando ouvimos a voz de Jesus, é realmente quando as coisas acontecem. Então, interessantemente, João vai dizer, Jesus, no versículo 21, versículo 1 do capítulo 21, aqui apareceu, né, mas a expressão no grego é Jesus se revelou aos discípulos pela terceira vez. O que Jesus revela aos discípulos nesse início? Que eles não podiam nada sem Ele. Que eles não podiam nada sem Ele. Eles tentariam a noite inteira. E o resultado disso seria frustração em cima de frustração. Que nós podemos ficar tentando alcançar os nossos objetivos, né? Colocar as nossas forças, lançar a nossa rede a noite inteira. As coisas só vão fazer sentido quando a gente parar tudo e olhar para Cristo. Ele diz, né? Essa história aqui é muito top, velho. O que vai acontecer aqui é digno assim de Spielberg, né? E aí diz o versículo 9 assim, leia com bastante calma e atenção. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhe disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus se revelou aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus diz para eles jogarem a rede, eles jogam a rede, né? Fica repleta de 153 grandes peixes, né? Mas interessante é que Jesus já tinha um peixinho ali já queimando, né? Já tinha um pãozinho cozido, um peixe ali assado, e ele vai dizer para eles assim, separem os grandes aí atrás, né? Não sei se vocês estão imaginando isso, né? Eu fiquei pensando, cara, onde Jesus arrumou pão, cara? Onde ele arrumou peixe? Quando que ele fez essa fogueira aqui? A gente pode pensar, não, Jesus, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos, aparecia quando quisesse, ele fez catapluf, apareceu tudo lá, né? Pode ser. Mas eu gosto de pensar que Jesus ficou olhando esses caras de tempão, sabe? Ele ficou na praia, não apareceu na praia, eles não perceberam, ele estava lá, tinha tempo, deu tempo de acender o fogo, deu tempo de, quem sabe, conseguir um pão nas redondezas, né? Um peixinho, limpar o peixe. Não foi um catapluf, não é bem assim, né? Porque demorou, eles ficaram lá, num sofrimento, né?
tentando resolver as suas pendengas, né? Socando prego com o punho, né? Como a gente usa a expressão. E Jesus está bem tranquilo, fazendo um foguinho, assando um pãozinho. E aí quando eles percebem que é Jesus, eles vêm correndo, Jesus fala, puxa a rede aí, traz uns peixes, né? Traz uns de vocês também, o meu já está aqui, traz mais aí para dar para todo mundo, pode ser. E alguém teve, né, a ideia de contar 153, não é 150, né? 153 grandes peixes. Isso gera muita discussão também sobre o que esse número significa, né? Você vai ouvir muita coisa e ninguém sabe. João não disse o que significa. Na verdade, eu acho que o que ele quis dizer é que era peixe pra caramba, né? Era 153 peixões que a rede nem suportava, mas suportou. Não sei como, né? Outra coisa que o texto diz pra gente de maneira bem interessante é que quem puxou foi Pedro, versículo 11. O cara era forte, porque puxar uma rede com 153 grandes peixes do barco para a areia, vamos que os discípulos ajudaram, né? Mas é Pedro aqui o personagem do nosso texto, né? Se foi só Pedro, pensa num cara bruto, né? Pegou aquilo, saiu arrastando, né? E trouxe o peixe. Não, é peixe que você quer? Vamos puxar peixe. Ele todo exagerado, puxou tudão, né? Arrastou para a praia. E aí, mas assim, eu continuo pensando que não é um cataplufe e eles estão meio sem graça. Jesus está ali, apareceu faz alguns dias, né? Mandou eles jogaram a rede, trouxeram os peixes. Jesus já tem a fogueira ali, os discípulos vão chegando, meio molhado, com frio, né? Era de manhã bem cedo, madrugada provavelmente. Se sentaram ali na fogueira e Jesus, não traz o peixinho aí, vamos preparar. Cara, honestamente, é bem estranho isso aqui tudo, é muito esquisito. João vai dizer assim, ó, eles queriam perguntar se era Jesus. Esquisito, né? Versículo 12, Jesus disse, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Que coisa estranha, velho. Como assim, né? Pois sabiam que era Jesus, sabiam que era o Senhor. O que eles queriam perguntar? Jesus devia estar diferente, né? Isso é o que a gente entende na narrativa dos evangelhos. Depois da sua ressurreição, alguma coisa mudou, que escapa a eles. Eles não conseguem explicar a mudança, né? Mas eles percebem que é Ele. Uma ficha cai, não é? Sempre de alguma maneira que eles percebem que é o Senhor. E João é bem intenso em explicar o que estava no coração dos caras. Eles vão chegando, sentando e ficam um olhando para o outro assim, tipo, morrendo de vontade para dizer, tá bom, mas o que aconteceu, cara? Tá diferente? Conta pra gente. Mas eles estavam tomados um misto, né, de exclamação com reverência, né? E eles não perguntavam porque no fundo eles sabiam que era Jesus. Por que eles sabiam que era Jesus? Porque só Jesus poderia mandar jogar a rede do lado direito e fazer com que os caras trouxessem peixe, né? Mas tem mais, só Jesus partiu pão daquela maneira. Só Jesus falava daquele jeito. Só Jesus possuía aquele trejeito que eles passaram a conhecer depois de 3 anos de convivência com ele. Jesus poderia parecer ali um vulto, mas a maneira com que ele se comportava, falava, se relacionava com eles era íntima. Por isso eles sabiam que era Jesus o tempo todo. Se no primeiro momento eu falei que a gente às vezes se perde nas nossas atividades, né? Bota tanta força nas coisas que perde de vista o que realmente tem valor, no segundo momento é o contrário. A gente percebe quando Jesus está agindo, quando temos intimidade. Quando temos intimidade com Jesus. E aí não tem pergunta que responda, porque a gente simplesmente sabe que é Ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você consegue perceber quando é Jesus agindo? Quando é Jesus intervindo? Quando é Jesus realmente dando as soluções, cuidando da gente? A gente consegue perceber isso? Porque é possível. Porque tem um jeito peculiar de Jesus agir.
tem uma forma dele falar com a gente, tem um jeito único, singular, dele realmente se relacionar. E isso só vai ser reconhecido se a gente realmente se debruçar sobre a palavra e entender, e buscar o conhecimento, e buscar conhecê-lo, porque a história foi contada. Pode ser que a gente perca tantas e tantas oportunidades de ver as mãos de Deus agindo na nossa história, porque não temos intimidade, aí passa batido. A gente acha que foi um acaso, sorte, ou que a gente resolveu, porque a gente é muito bom em pegar peixe, né, em passar a noite toda lançando a rede, ou que a gente, de certa forma, tem contatos, né? E as coisas, olha como é que tudo se resolveu. Pode ser que de lambuja a gente até use a expressão, veja como Deus é bom, né? Mas não detectamos a ação de Jesus, porque não temos intimidade. Porque Jesus se revela no partir do pão, é na oração singela, é no estar sentado junto na mesa. São pequenas coisas que realmente revelam a pessoa de Jesus para nós. E no momento que a gente consegue perceber que realmente é Jesus agindo na nossa trajetória, tudo faz sentido, tudo ganha contornos realmente especiais. Não é só mais uma história, mais um problema que foi resolvido, mais uma coisa que aconteceu na nossa vida. É realmente as mãos de Deus cuidando da gente. Percebe isso? O que falta para nós é intimidade com Ele. Intimidade com Ele, porque no dia que a gente buscar isso, eu não falo intimidade de maneira mística, né? Sei lá, dar umas piruetas, subir no monte, eu não estou falando disso não. Buscar em oração, buscar realmente entender qual é a vontade de Deus nas Escrituras, ler a palavra de Deus, conversar com as pessoas sobre isso, pensar no reino de Deus, pensar de maneira que a gente se torne cheio disso. Cheio, sabe? Cheio do reino de Deus. Mais próximo de Cristo possível. Aí você olha para trás, cara, e vê, olha o que Deus fez. Olha como Jesus mudou as coisas. Olha como é que foi. Entende esse tipo de coisa? O milagre só é milagre quando é percebido do ponto de vista da eternidade. Se não, é o médico que resolve. Se não, é o advogado que resolveu. Se não, é o juiz que é legal. Se não, foi o remédio que curou. E aí a gente vai racionalizando tudo. E a gente volta para o barco. E volta a lançar redes a noite toda. Porque não percebeu a beleza das pinceladas dadas por Jesus no quadro, na pintura da nossa história. Eu estava aqui sentado olhando o Chico falando, né? Essa voz dele toda, né? Eu estava pensando, cara, eu estou aqui vendo, às vezes a gente conversa, a melhor maneira de fazer um momento de oração, vem o André, levanta, fala uma coisa, chora, aí vem mais outro fulano, vem aqui, o Breno vem e toca um violão, a Radassa canta, o Mike toca a bateria, e aí tem os grupos, né? A gente vai vivendo esse cotidiano, tentando acertar, consertar alguma coisa, melhorar outra. Nesse vai e vem a gente se desentende, se desencontra, depois conserta. Mas eu estava sentado ali olhando, pensando, cara, há 10 anos atrás, quando eu cheguei em Santa Catarina, a gente começou a plantar a igreja sem ter ninguém. A minha oração era para ter pessoas assim. E aí a coisa fica tão cotidiana que a gente nem percebe. Olha lá o Chico, vai demorar orando. Olha o Breno, desafinou. Ai, ai, ai. A gente tem que melhorar a recepção. São coisas que a gente é tomado, né? Porque é a rotina. Mas olha para trás, cara. Olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez. Todos nós aqui é fruto de oração. A gente não sabe se antes de ter essa igreja aqui, antes da gente nascer, tinha gente orando para ter uma igreja séria aqui. Tinha gente buscando em Deus que nascesse uma igreja bíblica com pessoas crentes de verdade. A gente não sabe isso. E Deus vai respondendo às orações do nosso dia a dia. A gente não vai nem percebendo, vai achando que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, que é mais um domingo, que é mais uma rotina. A gente vai perdendo de vista os detalhes do que Deus está fazendo. Mas é quando a gente conhece a maneira de Deus agir, a sutileza das suas pinceladas, que a gente percebe o milagre. Amém? Amém. Eu vou dizer para você aqui, sem medo de errar, essa igreja aqui é fruto de um milagre.
fruto da ação de Deus, do desejo de Deus. Tirou você de algum lugar, trouxe para cá, me tirou, trouxe para cá, está juntando as pessoas, está dando liga, porque Deus quer fazer algo maravilhoso. Mas se a gente ficar atento, a gente vai ver a beleza da coisa, né? Já tentou? Eu estou usando aqui a ideia de pintura, né? Depois eu chamo a Rosinha para dar uma palestra aqui. Já tentou ver um quadro de Leonardo da Vinci a 2 palmos do nariz aqui, ó? O que você enxerga? Nada, velho. Não vai entender nada. É necessário a gente dar uns passos para trás, né? E contemplar a obra. E aí a gente percebe que cada borrão daquele está indo para algum lugar. Tem um sentido. Está cheio de significado. Olha Jesus chamando os caras. Senta aqui. Traz o peixe, senta comigo aqui. E eles vão sentar. O que aconteceu com esse cara? Está diferente, né? Mas eles não ousavam perguntar, porque no fundo eles sabiam que todo tempo era um mestre. Amém? Bonito, né? João é um poeta, né, cara? Eu não estou melhorando o João, não. Eu estou estragando, né? Porque é muito melhor do que isso aqui que eu estou falando, né? Estou tentando aqui realmente entrar na cabeça de João. Pensa, isso tudo é sobre Pedro, né? Pedro está sentado aqui, está constrangido, está naquela situação. Ele já decidiu errado em pescar, mas Jesus trouxe Pedro de volta, né? Senta aqui, vamos comer um peixinho, vamos trocar uma ideia, né? Estão ali conversando, eu não sei sobre o que eles conversaram, vocês não conseguiram falar nada, e Jesus deu bênção ali. Eu sei que eles continuam sentados ali naquela fogueirinha, e Jesus pergunta para Pedro agora, né? As perguntas, eu acho, as 3 perguntas mais conhecidas do mundo, né? Diz assim o versículo 15, vamos ler. Depois de terem comido, eu imagino todo mundo quieto, né? Comendo assim, ó. Um olhando para o outro. Ninguém conta uma piada, né? Ninguém faz um comentário. Tá bom de sal, Jesus, o peixe, né? O pão ficou da hora. Ninguém fala nada aqui. Jesus começa então. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Cara, olha a conversa que Jesus inicia durante a refeição. E na verdade eles terminaram de comer. Pedro, na minha versão herética aqui, vou fazer uma pergunta. Você me ama mais do que os discípulos me amam? Aí tu vai pensar, calma aí, né? Que pergunta é essa, né? Mas vamos voltar um pouquinho. O que é que Pedro falou quando Jesus disse que iria morrer? Eu darei a minha vida por você. Não é isso? Eu irei a qualquer lugar por você. Ele era, inclusive, mais ousado que os outros discípulos, né? Alguém de iniciativa. Eu daria a minha vida. E aí, né? Quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Negou, né? A gente já viu isso, né? Então a pergunta de Jesus agora é simples. Pedro, tu falou que daria a vida por mim, né? Mas você me negou, não foi isso? Então a minha pergunta para você agora é: tu me ama mais do que eles me amam? E aí na minha versão está, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Vamos no grego aqui. Na verdade, a expressão que Jesus usa é o ágape, né? Se Jesus amava, ou melhor, se Pedro amava Jesus com ágape, que é o amor excelente, né? O amor no Evangelho de João muitas vezes usado a se referir ao amor de Jesus, ou ao amor de Deus. Então a pergunta de Jesus seria mais ou menos assim: Pedro, agapas-me. O amor que você sente por mim é o ágape, é o amor de quem dá a vida, é o amor de quem vai a qualquer lugar. E a resposta de Pedro é: Senhor, filéus-te. Porque filéus é um amor de amizade, né? É um amor de afeto. É como se Jesus estivesse perguntando assim: Pedro, tu me ama mais do que eles? E Pedro respondesse: Senhor, eu tenho afeto por você. Você sabe aquela pergunta que a sua namorada, seu namorado deve ter feito um dia? Ah, você sabe que eu te amo tanto, você me ama também? Aí você fala assim:
Eu gosto de você. Não era mútuo, né? É isso que está acontecendo aqui. Pergunta de Jesus é: Pedro, tu me ama com amor ágape, ágapas-me, mais do que esses? E a resposta de Pedro é: filéuste. O meu amor por você é um amor de afeto, de amigo. Não é o amor de quem morre, né? De quem dá a vida. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que filéuste. E aí Jesus vai dizer: cuida dos meus cordeiros, né? Jesus está convidando Pedro a pastorear, não os apóstolos, mas a igreja que nasceria, né? Mesmo com suas falhas, mesmo não tendo um amor que corresponda ao amor que ele disse sentir. Mas a história não termina aí, né? Versículo 16 diz que Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ágapas-me? Segunda vez. Está todos os discípulos ali, cara, sentados, todo mundo ali ouvindo, né? Primeira: Pedro, tu me ama mais do que esse? Teu amor por mim é ágape, aquele que dá a vida, mesmo aquele que... Não, Senhor. Tu sabe que eu te traí, né? Meu amor por você é filéus, né? É um amor de amigo. Eu falhei. Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, né? Versículo 17 diz: e pela terceira vez... Porque Pedro negou 3 vezes, né? Por isso Jesus está perguntando 3 vezes a Pedro. Jesus inverte. Jesus lhe pergunta: Simão Pedro, teu amor por mim é filéus? Filéus-me. Simão Pedro, você sente afeto por mim? E aí o que o texto diz? Pedro entristeceu-se. Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que o meu amor por você é filéus. E Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus pergunta. Pedro corresponde, ou melhor, Pedro responde sem corresponder ao amor que Jesus está aqui perguntando se ele sentia, porque ele sabe que ele falhou. A diferença desse Pedro aqui para o outro Pedro é que o outro Pedro achava que amava, achava que ia até o fim. Esse segundo Pedro aqui é um Pedro quebrantado, arrebentado até, que falhou. Mas mesmo com as falhas, o convite de Jesus das 3 perguntas é: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu quero você assim mesmo. Eu não quero que você seja o perfeitão. Não quero que você seja o cara que vai até o fim e morra. Pelo menos que diga isso. Quero você dizer que você é. É como se Jesus estivesse falando: Pedro, quando eu te chamei, eu já te conhecia. Você nunca me enganou. Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu sei das suas falhas, das suas imperfeições. Eu sei dos seus potenciais. E é com falha mesmo que eu quero. Apacenta as minhas ovelhas. Se Pedro esperou aqui na terceira, quando Jesus muda o verbo e fala: então o amor que você por mim é filéus, ele é, infelizmente é esse, e Jesus, de repente Pedro esperou Jesus dizer: vai se converter, rapaz, não é isso que eu quero não, eu quero um homem sério, um discípulo, um apóstolo que morra por mim. Ele não diz isso, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Porque se no primeiro momento a gente perde o reino de Deus de vista, porque a gente se envolve com tantas coisas que realmente limitam a nossa percepção, no segundo momento a gente perde de ver os milagres na nossa vida, porque a gente realmente não conhece na intimidade de Jesus. No terceiro momento, mesmo assim, Deus nos convida, Cristo nos convida a realmente segui-lo, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas. Nós continuamos sendo especiais para Ele, a ponto dele dar a vida por nós, falhos mesmo, falhos. E no dia que você se levantar aqui para dizer: eu não sou assim, você realmente perdeu Jesus de vista de novo. Porque o que Jesus quer não é homens e mulheres que proclamam vitória dizendo que são fortes. São homens e mulheres falhos, mas quebrantados. Entende isso? Falhos, mas que reconhecem a sua limitação, que reconhecem a sua imperfeição, que tem a capacidade que Pedro tem agora de dizer: eu não te amo como eu deveria.
Eu até gostaria, mas eu não consigo. E aí sabe o que Jesus vai dizer? Segue-me, segue-me, segue-me. Por que nós somos imperfeitos? Ele já sabe há muito tempo, né? E ai de nós, começar a olhar uns para os outros exigindo perfeição. Entende isso? É tudo que o texto não quer. Porque perfeição era aquela pseudo-perfeição de Pedro, que era só embuste. Até havia um quê de coragem, né? Talvez porque não se conhecesse o suficiente. Mas se nós realmente formos olhar com os olhos espirituais, olhos daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, olhos daqueles que entendem que a morte de Jesus foi por conta dos nossos pecados, entendemos a nossa pequenez, e entendemos que todos somos pequenos e falhos e carecemos da glória e do amor e da graça de Cristo. E quando isso acontece, quando a gente cai de joelhos e diz, eu não sou capaz, a voz de Jesus vai ser, segue-me. Se fosse diferente, eu sou capaz. Jesus ia dizer assim, vamos ter que andar algumas milhas a mais ainda. Mas a resposta de Pedro é de um Pedro mudado. Eu não te amo como eu deveria amar. E Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quer dizer para a gente nessa noite, mais uma vez, é que Ele sabe das nossas falhas. Ele não nos condena por isso. Entende isso? Eu não sei quando você errou, onde você falhou, o que você fez, e nem quero saber, não me interessa. Porque eu também já fiz um monte de coisa, e faço, e erro, e vacilo. Mas isso não pode ser impedimento para que a gente realmente cresça no relacionamento com Deus. Isso não pode ser impedimento para que a gente se envolva no reino de Deus. Isso não pode ser impedimento para que a gente realmente faça parte de algo grandioso, porque é sobre homens e mulheres imperfeitos que a história do Evangelho conta. É sobre nós. É sobre nós. Eu sempre brinco com isso, pare de apontar meus defeitos, eu os conheço muito bem. Eu não preciso que você fique me lembrando deles, não. Porque eu sei, a gente sabe, não é? Não quer dizer que a gente vá viver assim, né, com a desculpa de a graça é linda, né? Eu vou viver no meu pecado, na minha desobediência. Não é sobre isso, né? Mas é sobre entender que Deus está trabalhando a gente como Ele está trabalhando Pedro, para que a gente avance, progrida, para que a gente cresça, para que a gente se torne o Pedro do fim da história, que a gente vai ler agora, né? Ele diz assim no versículo 18, em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus, e havendo dito essas coisas, ordenou-lhe, segue-me. Olha isso aqui, ele pergunta para Pedro 3 vezes, tu me ama, Pedro? Não é assim, né? Você sabe que não é assim. Apacenta as minhas ovelhas. E aí ele vai dizer assim, os 18, em verdade, é importante, né? Em verdade é muito importante. Quando você era moço, Pedro, quando você era jovem, você fazia o que queria da sua vida, você ia para onde você queria, você era livre para tomar as suas decisões. Mas vai chegar um tempo que você, ele vai dizer, vai ser velho, né? Quando fores velho, estenderás a mão ou as mãos e o outro que te vestirá. Olha isso. E te levará para onde não queres ir. Então vai ter um tempo na velhice de Pedro que Pedro não vai ter como mais decidir para onde ele vai ser conduzido. Pedro não vai poder decidir sobre o que vestir, ele será vestido. E de que Jesus está falando? João vai dizer para a gente, ele disse isso justamente porque era sobre o tipo de morte, de martírio que Pedro sofreria na sua velhice. Se você for procurar a história de Pedro, a tradição, segundo Tertuliano, Eusébio, eles vão dizer que Pedro foi crucificado em Roma. Ele morreu e foi martirizado, isso é fato. A maneira específica a gente não sabe muito bem. Se foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição, ou se foi somente crucificado. Mas o fato é que estender as mãos
na maioria das vezes, é sobre crucificação mesmo. E o que Jesus está dizendo para Pedro é bem isso aqui: Pedro, eu sei que você é falho, eu sei que você me negou 3 vezes, mas vai chegar um tempo que você vai aprender a me amar. Vai chegar um tempo que você dará a vida por mim. Vai chegar um tempo, quando você estiver velho, que você vai entender muito bem o que é morrer pelo reino de Deus, pelo Evangelho, pela graça. Vai chegar um tempo, Pedro, que você vai ser capaz. E essa morte vai ser para glorificar a Deus. O que significa? Não que Deus quisesse que Pedro morresse, mas Pedro morreria como um mártir, e a sua vida seria para a glória de Deus. Somos imperfeitos? Óbvio. Mas o convite de Jesus é para seguirmos a Ele a ponto de chegarmos no estado de decidirmos que a nossa vida é dele. E que morrer, que seja para a glória dele. Viver para Ele. Vai chegar um tempo, Pedro, que você não vai tomar a decisão, que você vai ser conduzido, que você vai ser morto, mas isso vai ser para a glória de Deus. Porque Pedro iria entender o que é dar a vida por Cristo. Pedro iria entender o que é dar a vida pelo reino de Deus. Pedro iria entender o que é ser martirizado por conta da causa de Deus. E mais uma vez a pergunta que nos persegue é: e a gente? A gente chegou nesse nível mesmo? A gente está disposto a abrir mão de tudo por Cristo? A gente está disposto realmente a entregar a nossa vida de uma maneira real, não simplesmente superficial e subjetiva, né? É realmente viver para Ele, se possível morrer por Ele. Você está? Eu não. Mas a minha oração é para que Ele me transforme dia a dia, de glória em glória, para que quando eu estiver velho, eu não tome mais essas decisões, e Ele tome por mim. Entende? Não é sobre pessoas fortes, é sobre pessoas fracas, mas que são fortalecidas pela graça, pela misericórdia e por quebrantamento. Quebrantamento. Depois que Jesus vai dizer sobre a morte de Pedro, o que ele fala? Segue-me. Segue-me para onde, José? Aí eles vão dar uma volta na praia? Vão. João vai segui-los, né? Mas o segue-me em João tem outros significados, né? Você vai morrer, Pedro. Você vai ser martirizado. Segue-me. Vai chegar um tempo que você não vai ser dono mais das suas vontades. Segue-me. O discipulado, Pedro, vai exigir muito de você, vai cobrar a sua vida. Segue-me. Você sabe o que vai acontecer com Pedro? Ele vai segui-lo até o fim. O convite de Jesus para nós é que a gente tire as cinzas que impede realmente que nós ardamos de paixão. É que a gente restaure aquela brasa, aquele fogo que um dia já esteve incandescente no nosso relacionamento com Deus. É que a gente tire tudo aquilo que realmente está impedindo a gente de segui-lo como devemos seguir. E a pergunta de Pedro continua sendo a pergunta para a igreja até hoje. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Que a nossa resposta seja: tu sabes que te amo. Amém?